conjugal diante do Senhor. Abra sua Bíblia, querido, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos fechar a reflexão desse capítulo, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Deixa aberto, porque nós iremos orar pela irmã Maria do Carmo, agradecendo a Deus por mais um ano de vida. Nossas palavras também de conforto e consolo ao PC, a Michele, Rogéria, toda a família, que nessa semana perdeu o seu irmão. Como o nosso irmão PC disse, a igreja esteve orando durante algumas semanas e aprove ao Senhor levar o nosso irmão. Vamos orar, pedir que o Senhor os abençoe também, toda a família. Obrigado, Senhor, por essa manhã, oportunidade abençoada que temos de estar na Tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos, ó Pai, antes de tudo, agradecer pela grande salvação em Cristo Jesus. Como nós cantamos nessa última canção, o Senhor é fiel e é digno, Pai, de toda a nossa confiança. O Senhor é o firme fundamento da fé de cada um de nós. Suplicamos a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas cada vez mais. Nessa misericórdia, Senhor, nós clamamos para que o Espírito Santo conforte, console o coração do nosso querido irmão Paulo César, da Michele, da Rogéria, do Osvaldo, de toda a parentela, todos os irmãos, sobrinhos, que perderam, ó Pai, esse ente querido nessa semana. É um tempo difícil, tempo de muitas perdas. Muitas famílias contabilizam perdas entre entes queridos. Mas podemos contar, ó Pai, com a ministração do Teu Espírito, principalmente quando aquele que parte no Senhor. Sabemos onde se encontra, sabemos quais são as promessas reservadas para aqueles, ó Deus, que saem desse mundo no Senhor, acreditando no Senhor e tendo aberto o coração para o Senhor, para o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, agradecemos ao Senhor pelos anos de vida concedido, pelo tempo, pela vida que não foi desperdiçada, ao contrário, foi aproveitada, construída junto com a família, mas aprove o Senhor levar, que o Teu Espírito console de maneira muito especial o coração da família, em nome de Jesus. Gratos também, Senhor, eu sou, porque ontem mais um ano de vida conjugal completei junto com Sandra. Obrigado, Senhor, por essa bênção, obrigado por esse tempo, obrigado por esses 17 anos de convivência que tem sido bênção para nós. Obrigado pelo fruto do nosso casamento, Simone, e que a Tua bênção esteja, ó Pai, todos os dias sobre a minha vida, a vida de Sandra e a vida da nossa família, a vida da minha filha, em nome de Jesus. E também, Senhor, de maneira muito grata, colocamos a vida da irmã Maria do Carmo, 84 anos de idade completos hoje. Louvado seja o Teu nome pela vida da Tua serva. Obrigado, Deus, porque chegar a essa idade, nas condições de saúde como ela chegou, é uma dádiva, é um presente do Senhor para ela e para toda a sua família. Que sejam ainda muitos anos da nossa irmã e com saúde e, acima de tudo, para a glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor, na exposição da Tua palavra. Estamos aqui com o coração aberto, desejosos de ouvir e de sermos edificados mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, irmãos. Vamos ler a partir do verso 23 até o verso de número 34, quando Paulo, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazeis isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Verso 27, por isso aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Verso 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Deus abençoe a leitura e a meditação da sua palavra. Todos os meses em que nós celebramos a ceia do Senhor, esse texto ele é lido. Essa passagem, embora na sequência da Escritura, a carta de Corinto, a primeira, esteja depois dos Evangelhos, depois do livro histórico de Atos, depois da carta aos Romanos, esse trecho que nós lemos é o trecho e a referência mais antiga que temos acerca da celebração da ceia do Senhor. Esse texto, essa menção que Paulo faz, com essa fórmula que ele apresenta, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, disse, e depois, havendo ceado, disse. Essa fórmula é a mais antiga do que até mesmo a passagem bíblica que fala da ceia dentro dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e também do evangelho de João. E quando Paulo trabalha orientando a igreja sobre a celebração da ceia, nós já sabemos, porque eu tenho falado isso frequentemente, que Paulo está corrigindo uma prática que estava acontecendo com uma certa frequência na igreja de Corinto. Ele é informado dessa prática e fica incomodado com o informe que chega ao seu conhecimento. Na celebração da ceia, aqueles que eram os abastados da igreja e que levavam as suas ofertas de alimento, eles comiam o que levavam, frutas, cordeiro, ervas, pão, vinho, e os escravos e os pobres que frequentavam a igreja de Corinto, eles ficavam por último. E quando se aproximavam da mesa do Senhor, não tinha absolutamente mais nada sobre a mesa para celebrar. E lembrando que a celebração da ceia, ela acontecia no contexto de uma refeição maior. Não era como hoje, em que você vem para a igreja e você pega um pedaço de pão e um pequeno cálice e você celebra só esse momento litúrgico. A celebração da ceia do Senhor era no contexto de uma refeição, de um almoço, de um jantar. E em algum momento, dentro do jantar, tinha a celebração da ceia do Senhor. Eram duas ceias, portanto. A ceia comunitária de celebração e a ceia do Senhor. E a ceia da celebração, as pessoas levavam o que tinham, mas tinham aqueles que nada tinham. E esses que nada tinham ficavam prejudicados sem se aproximar da mesa do Senhor. Paulo escreve o capítulo 11 para corrigir isso. Esse capítulo, portanto, da ceia é um capítulo exortativo da igreja sendo chamada a atenção por causa de um desequilíbrio social que estava sendo praticado dentro da igreja, uma exclusão social dentro da comunidade da fé. E Paulo orienta.
E Paulo então vai instruir os irmãos a forma correta de celebrar a ceia. Mais de uma vez, inclusive, Paulo menciona de maneira muito irônica, dizendo: olha, vocês não têm casa onde comer, não. Ele cita isso na primeira perícope do texto, que finaliza no verso 22. Vocês não têm casa onde comer. Ele está sendo irônico, porque vocês estão devorando. Vocês parecem, em outras palavras, um bando de famintos. Vocês estão mortos de fome, porque vocês comem o pão, vocês comem tudo, e há aqueles que nada conseguem comer. Como em casa. Não façam isso aqui na comunidade. Agora eu vou dizer para vocês como que a ceia deve ser instruída, e Paulo, portanto, vai instruir. Os versos 23 até os versos 26, eles não farão parte nessa manhã da minha abordagem, pois aquilo que trabalham esses versos de maneira principal, de forma enfatizada, eu já trabalho com esse texto todos os meses na ceia. A igreja conhece a abordagem. O que me interessa nessa manhã é do verso 27 até o verso 34. É o fechamento dessa reflexão iniciada por Paulo. Primeiramente, quando Paulo então vai orientar a igreja, ele vai lembrar os irmãos de que a ceia do Senhor, ela tem uma mensagem principal, que não pode ser esquecida, que não pode passar sem a percepção e sem a apreensão dos irmãos. A ceia do Senhor, ela fala da centralidade da redenção. Ela fala da morte, ela fala da ressurreição e ela fala também de uma segunda vinda. Aqueles que celebram, portanto, eles anunciam o Cristo que morreu, mas que ressuscitou e que também voltará. De forma que a ceia do Senhor, ela é uma pregação dramatizada. É uma pregação em forma de cena, como se fosse um teatro. O pão partido e o vinho compartilhado é uma mensagem que está sendo dramatizada, encenada pelos crentes. É uma mensagem sem palavras, é uma mensagem gestual, ainda que haja pregação, e deve haver pregação. Mas o mundo está recebendo uma mensagem de que nós acreditamos que o perdão dos nossos pecados aconteceu e a nossa reconciliação com Deus aconteceu porque um dia Jesus foi morto. Mas ele ressuscitou e ele, indo para o Pai, prometeu que voltaria, e nós o aguardamos. Essa é a mensagem da ceia. Ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará. Olhamos, portanto, para o passado, a morte de Cristo, nós olhamos para o presente, porque ele ressuscitou, vivo está, e olhamos para o futuro, porque ele voltará. A ceia diz respeito ao meu passado, ao meu presente e ao meu futuro, ao nosso passado, ao nosso presente e ao nosso futuro. Essa é a teologia da ceia, onde essas três grandes verdades da fé cristã estão presentes. E elas são tão intensas, tão centrais na argumentação de Paulo, que qualquer ministro, qualquer pastor que negue, e recentemente nas redes sociais um pastor foi dizer que a ressurreição era na verdade apenas a esperança discipular. Discípulos tinham tanta esperança na ressurreição de Cristo que quando o corpo dele não foi encontrado, eles disseram: ele ressuscitou. E esse pastor, que eu não citarei o nome, ele negou, portanto, a ressurreição literal de Cristo. E quem nega a ressurreição de Cristo está negando o Evangelho. Porque o Evangelho é a mensagem de um Deus que se fez carne, habitou entre nós, que foi à cruz, morreu, ressuscitou literalmente, conforme a Escritura ensina, com testemunhas, que ascendeu e que prometeu voltar.
Se eu afirmo a morte e nego a ressurreição, não é o evangelho, não é o cristianismo, não é uma igreja, não é um pastor. Se eu afirmo a morte e a ressurreição, mas eu nego a segunda vinda, não é um pastor, não é o cristianismo, não é o evangelho. Se eu afirmo que a morte de Cristo foi apenas para dar um exemplo de amor, mas que não tem nenhuma eficácia para o perdão dos pecados, não é o evangelho, não é o cristianismo e não é um ministro da palavra. Porque a palavra de Deus é clara acerca dessa mensagem. Cristo ressuscitou, Cristo nasceu conforme a Escritura, morreu conforme a Escritura, ressuscitou conforme a Escritura, ascendeu conforme a Escritura e voltará conforme a Escritura. Não pode ter desequilíbrio nessa mensagem. E Paulo resgata essa teologia sólida dentro da igreja de Corinto. E Paulo tem uma razão. Por que ele vai corrigir uma prática equivocada e ele lança um firme fundamento teológico da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo? Quando Paulo faz isso, quando ele começa a sua abordagem exortativa pela teologia, lançando firme fundamento, ele tem o objetivo de trazer a consciência aos irmãos de que há uma reverência esperada por Deus na celebração da ceia. Ela não é um rito da igreja, ela não é uma proposta eclesiástica, ela não é uma invenção dos homens, mas a ceia foi instituída pelo Senhor. Paulo vai dizer isso: eu recebi do Senhor o que também vos ordenei. Ele recebe de Deus, recebe do Senhor e passa para a igreja de Corinto. Ela foi instituída, ela foi ordenada pelo Senhor na véspera da sua crucificação. Paulo não estava presente na véspera da crucificação, nem convertido Paulo era ainda. Quando Cristo é morto e ressurreto, Paulo ainda é um fariseu, é um doutor da lei. Paulo se converterá dentro de alguns anos, lá em Atos capítulo 9, na estrada de Damasco. Ele ainda vai perseguir Estevão ainda, Atos capítulo 7. Mas ele recebe do Senhor como? Segunda carta que ele escreve aos Coríntios, ele vai falar de sublimes revelações que ele recebeu da parte de Deus. Ele vai dizer: eu fui arrebatado até o terceiro céu e eu ouvi da parte do Senhor, eu recebi da parte do Senhor revelações tais que não convém falar em linguagem humana. E tão extraordinária foi a revelação e o conjunto das revelações que Deus, para que eu não me exaltasse, Ele me colocou um espinho na carne que vem para me esbofetear, um mensageiro de Satanás que me coloca em meu devido lugar, para que eu nunca me ensoberbeça, nunca me envaideça pela grandeza, beleza e a sublimidade das revelações. Ele me colocou esse espinho, e de vez em quando esse espinho me fere, me machuca, lembrando quem sou eu, e eu já clamei a Deus: Pai, remova de mim, e Ele respondeu: a minha graça te basta. Paulo recebe revelações da parte do Senhor a partir de sua conversão, e entre as revelações que ele recebe do Senhor, aqui está a forma correta de celebrar a ceia. Eu recebi do Senhor, é dessa maneira que a ceia tem que ser celebrada. Paulo, portanto, ele vai lembrar os irmãos de que há uma reverência, não é um ato qualquer, não é uma liturgia meramente, ainda que seja celebrada dentro e no escopo de uma liturgia eclesiástica, mas ela não é isso. O que é a ceia, então?
Qual é a mensagem implicada nesse texto que fala da Eucaristia, da ceia, da comunhão? Paulo vai lembrar, portanto, aos irmãos de que essa reverência esperada por Deus daqueles que celebram é em função, primeiramente, da espiritualidade. A ceia é um ato espiritual. Ela não é apenas uma refeição como os coríntios estavam praticando. As refeições poderiam ser celebradas para firmar e confirmar amizades, sociabilidades, afetos, encontros. E Paulo lembra, mas a ceia não é isso. Ela está sendo celebrada num contexto de uma proposta, sim. Mas a ceia, ela é espiritual. Daí ela tem que ser celebrada com reverência, com a profunda consciência do que está acontecendo naquele momento. O que estamos fazendo diante do Senhor, entre irmãos, naquele momento. Ela é espiritual. Ela é também um sacramento. E em teologia, principalmente teologia reformada, sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Os elementos da ceia, do pão e do vinho, são símbolos, sinais visíveis de uma bênção invisível que nós recebemos. Quando nos convertemos, recebemos da parte de Deus a comunhão com Ele. E essa comunhão, ela não é visível, ninguém está vendo o Espírito Santo aqui. Mas Ele está presente. E essa comunhão desfrutada com a Trindade, ela vem simbolizada, ela vem por meio de sinais externos. A água do batismo, por exemplo, é um desses sinais. Os elementos da ceia são outros sinais, são sacramentos. E o sacramento é o quê? É um veículo da graça. Deus edifica, visita a igreja por meio daquele sacramento. Quando há batismo na igreja, a Trindade visita a igreja de maneira especial. O culto, por exemplo, de batismo não é abençoador apenas porque a igreja está cheia, ou porque ele é um gesto bonito, é um ato bonito. Há algo muito além disso. Há algo de espiritual acontecendo com a igreja. Há uma alegria nos céus naquele momento, porque a fé está sendo confirmada. A pública profissão de fé está sendo feita. Os anjos estão alegres. É a confirmação dos convertidos, daqueles que tiveram os seus nomes escritos no livro da vida e que agora estão dizendo diante do mundo, diante da igreja, diante dos anjos e diante dos demônios, que eles pertencem a Deus e que estão selados agora com o Senhor. A igreja reage, a igreja percebe, tem uma coisa boa na atmosfera, tem uma coisa boa na igreja. Que coisa boa é essa? É uma visitação especial da Trindade, porque a ceia, porque o batismo é um sacramento, nos comunica aos céus, nos liga aos céus. O culto da ceia, ele é um culto diferenciado, somos abençoados de uma maneira diferente. O que há de diferente na ceia, uma vez que é o mesmo pastor falando as mesmas palavras de que você sempre ouviu, é o mesmo ministério de louvor, cantando na grande parte as mesmas canções que você conhece de cor e salteado, é a mesma igreja, é o mesmo tempo de culto. Por que aquele culto é diferente? Na teologia reformada, a resposta é: há uma visitação especial da Trindade quando a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor. É um meio de graça, é um meio em que Deus se derrama sobre o seu povo, selando aquele momento, dizendo para a igreja: eu estou me alegrando com este ajuntamento. Trazer à memória os feitos do meu filho me alegra, e eu dou mais de mim à igreja.
É um sacramento. É espiritual, a ceia do Senhor. E aí Paulo vai começar agora a apertar a igreja de Corinto. Por ser espiritual, por não ser apenas um ato litúrgico, muito menos uma refeição entre amigos ou irmãos de fé. Por ser espiritual e por ser um sacramento, ela precisa ser celebrada com reverência, e aqueles que negam a reverência que a ceia merece, precisa ter, sofrem danos espirituais. Paulo vai dizer, a partir do verso 27, por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: aqueles que banalizam a ceia e comparecem diante do Senhor de qualquer maneira, sem discernir o corpo, sem discernir o sangue, ou seja, sem entender o que está acontecendo na igreja naquele momento, e chega de maneira frívola, de maneira irresponsável, sem fazer autoexame, sem confessar os seus pecados, de maneira frouxa, de maneira irresponsável com a sua espiritualidade, de forma irresponsável com o testemunho cristão, ele vai enfrentar, ele vai experimentar danos espirituais. Paulo vai mencionar esses danos. Ele vai dizer assim: eis a razão, verso 30, porque há muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Literalmente, não poucos que morreram. Esses fracos, esses doentes e os mortos, no texto de Corinto, que eram membros da igreja de Corinto e que enfrentavam problemas na sua trajetória cristã, Paulo vai dizer, essa é a razão. Porque estão banalizando a ceia do Senhor, não estão levando a sério o que esse momento representa, estão cantando de qualquer maneira, estão exercendo o ministério, tentando exercer o ministério de qualquer maneira. Se achegam na mesa do Senhor e tentam se assentar na mesa do Senhor de maneira indigna. Vivem suas vidas tortas, horrorosas, sem testemunho, sem vida com Deus, sem se preocupar com o Evangelho, sem dar bom testemunho, e querem os direitos assegurados por Cristo àqueles que lhe pertencem. A ceia não é para qualquer um. Tem direito de se achegar à mesa e de ter um lugar ocupado na mesa do Senhor. Aquele que nasceu de novo, que entregou a sua vida para Cristo e que tem andado na presença do Senhor. Esses são os que podem se aproximar confiadamente e celebrar esse momento, é o que Paulo está dizendo. No contexto específico aqui, o pecado específico que Paulo está atacando é o pecado da exclusão social. Os irmãos abastados olhando com desdém. E todos os demais equívocos da trajetória cristã estão implicados aqui nessa passagem. Porque a ceia é espiritual. Ela não pode ser celebrada de qualquer maneira. Paulo, portanto, ele exorta aqueles irmãos a levarem a ceia do Senhor a sério, porque, em outras palavras, ela é sagrada, não o pão em si. Pão é pão, vinho é vinho. Não somos católicos, não acreditamos em transubstanciação, que é a transformação dos elementos do corpo e do vinho, do pão e do vinho, no corpo e no sangue de Cristo. A teologia católica acredita que quando o padre, celebra a missa, aqueles elementos são transformados.
O pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho, e o pão vira carne, a hóstia vira carne, e o vinho vira sangue. Não acreditamos em transubstanciação. O pão é pão, ingerido continua sendo pão, o vinho é vinho, continua sendo vinho, mesmo bebido, mas há uma sacralidade nesse momento, há uma reverência. Cristo está sendo lembrado, o evento da cruz está sendo trazido à memória, a ressurreição está sendo anunciada, a segunda vinda está sendo prometida. Aqueles que estão assistindo aquele momento, Paulo está dizendo, olha, não tente andar na presença do Senhor de qualquer maneira. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, é o apelo de Paulo. E após o exame, coma e beba. Nós somos, irmãos, uma geração que fala, prega, enfatiza o amor de Deus. Nós achamos que punições, como por exemplo, como na época de Coré, Dotã e Abirão, que foram tragados pela terra que se abriu, porque eles fizeram oposição a Moisés, a gente acha que esse Deus é um Deus ultrapassado, que ele não faz mais isso. Interessante que a carta aos Coríntios, ela é escrita naquilo que é chamado de tempo da graça. Não é tempo da lei, é tempo da graça, em que a graça que superabundou sobre pecadores foi derramada. E Paulo está falando aqui de gente que está fraca, gente doente, gente que dorme, que morreu, porque banalizou o culto ao Senhor, porque banalizou a conduta de vida diante do Senhor. Mas Deus não pune mais, é o que dizem. Deixa eu lembrar os irmãos o seguinte: alguns lembrar e outros literalmente ensinar. Não é que Deus não puna, mas como punia no passado, no Antigo Testamento. O Deus é o mesmo. A diferença é uma só, que no Antigo Testamento, as punições de Deus eram imediatas. No Novo Testamento, as punições de Deus, por causa da obra de Cristo, elas foram adiadas para aquilo que nós chamamos de juízo final. Isso significa que tudo aquilo que nós fazemos na presença de Deus, de errado, e nós não nos arrependemos, não nos incomodamos, e caímos numa equação perigosa, está vendo? Não acontece nada. Eu posso continuar em adultério, eu posso continuar cantando a secretária, e não aconteceu nada. O casamento continua, a minha esposa continua feliz da vida comigo, eu continuo exercendo o meu ministério, e eu não morri. No Antigo Testamento era morto o adúltero, eu estou aqui, nada. No Novo Testamento, o que nós aprendemos é que esse acerto de contas, ele ficará para o último dia. Jesus, ele adverte de uma forma muito solene no Sermão do Monte. Aqueles que vão comparecer diante dele vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei, nós expulsamos demônios, pregamos, profetizamos, fizemos sinais e prodígios, milagres, e inclusive oramos em outras línguas. E Jesus não vai negar estas operações, porque realmente foram feitas diante dele. Só que ele vai surpreender dizendo: olha, tem um problema. Apesar de terem feito tudo isso em meu nome, eu não vos conheço. Não sei quem são vocês. Quem são vocês? Apesar de terem usado o meu nome,
apesar de terem pregado, apesar de terem celebrado a ceia, apesar de terem aberto igreja, fundado igreja, apesar de terem pastoreado, apesar de terem ido para o campo, apesar de terem tocado, cantado, visitado, apesar de terem orado e pessoas serem curadas, eu tenho uma notícia: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O juízo de Deus foi contido por causa da obra da graça de Deus. Mas esse juízo, que a Bíblia chama de taça do atordoamento do Senhor, ou cálice da ira do Senhor, será derramado no dia oportuno, no dia próprio. Há juízo de Deus. Agora, aqui em Corinto, esse juízo estava acontecendo não lá no dia do juízo final. Paulo está falando que havia uma manifestação de juízo divino na igreja, deixando alguns mortos, deixando alguns fracos e deixando alguns doentes. Ora, mas afinal de contas, para o dia do juízo final ou é para agora? Aqui Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, verso 32. Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a mão de Deus está pesando, por causa da conduta irresponsável com Ele, e com algo que é dele, que é a ceia, e Ele está punindo. E se Ele está punindo, bem-aventurados somos, porque Ele está então na prática com a sua vara, disciplinando os crentes, disciplinando os santos, chamando os santos para o conserto. O autor de Hebreus vai dizer que aqueles que seguem a vida sem disciplina são bastardos e não filhos. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Deus é aquele que então disciplina os seus. Então aqueles irmãos fracos, aqueles irmãos débeis, aqueles irmãos, alguns que já tinham até partido, e alguns doentes, estavam sendo disciplinados porque estavam sendo irresponsáveis com a vida cristã, não estavam honrando o nome de Cristo. Paulo vai dizer o seguinte, olha, agradeço a Deus se vocês estão sendo disciplinados, porque Deus não está deixando que se caia no cinismo, porque não há nada pior para o crente ele cair no cinismo, ele virá um cínico, alguém que tem uma vida dupla, uma vida tripla, alguém que não honra a Deus, mas projeta uma imagem de quem honra, de quem serve, de quem ama, e na verdade ele não ama, ele não serve. E ele vai administrando, ele cai então no cinismo, está vendo? Não se corrige nunca. Nada para o crente é pior do que isso, porque para o crente a punição de Deus é bênção. Foi a oração que Davi fez, caia eu nas mãos de Deus, porque eu prefiro cair nas mãos dele do que nas mãos dos meus inimigos, porque Deus pune, rebenta, às vezes machuca a gente, mas Ele age para o nosso bem, Ele age cheio de misericórdia quando Ele faz isso conosco. Irmãos, ser repreendido por Deus é uma bênção. Ser repreendido por Deus é uma bênção. Eu tenho tantos colegas, pastores, e histórias com seminaristas, histórias com vigílias, sabe aquela vigília pentecostal, que a maioria dos crentes tradicionais morre de medo de ir?
aquelas senhorinhas do coque. Chega perto delas. Chega perto. Chega perto dela com os seus títulos de pastor, de presbítero, de diácono. Chega lá com o seu instrumento, com o seu teclado. Eu toco, eu prego. Chega. E chega torto para você ver se, pum, Deus não mostra. Na igreja Fluminense, não vou nem pegar uma pentecostal, vamos pegar a nossa, Fluminense, primeira igreja congregacional do Brasil. Um pastor, que eu evidentemente não citaria o nome, está na internet, está sendo gravado isso aqui, foi pregar. E um irmão, que eu conheço pessoalmente, meu amigo, na hora, Deus mostrou. E antes dele pregar, ele foi lá e disse, ó, você não pode pregar. Pensa o que é isso. Pensa que eu, pastor da Igreja Congregacional de Niterói, um domingo como esse, entra um irmão aqui que não é dessa igreja. O louvor terminando, a quarta canção, já se preparando para eles saírem e dar o púlpito para mim. E eu vindo à direita, ouvindo à esquerda, alguém, ó, hoje é dia do senhor sentar, o senhor não pode subir. E o senhor sabe. É uma vergonha para o pastor? É. Mas bem-aventurado o pastor que passa por isso. Está sendo exortado por Deus. Deus não está deixando ele cair na armadilha de ele naturalizar o pecado. E é uma praga, é uma maldição, e perdão com a expressão que alguns não gostam de ouvir, é uma desgraça quando nós naturalizamos o pecado. É uma desgraça, é uma derrota na vida do crente. O pecado tem que ser sempre algo, irmãos, que a gente rapidamente, facilmente percebe a presença. Tem que ser algo como uma folha em branco, que qualquer ponto, por menor que seja, um ponto negro, ele é percebido quando você posta os olhos daquela folha em branca. O pecado tem que ser assim, facilmente percebido. Incomodar. Sabe quando você contrata um excelente pintor e a parede é branquinha? Tem um excelente profissional aqui, que é o Marinaldo hoje com a gente aqui. O Marinaldo fala muito isso. Pastor, é um problema quando a parede está limpa, linda, branquinha. Mas quando se chega perto, às vezes aquele pontinho preto, todo mundo vai olhar para aquele pontinho preto. A parede às vezes está linda, imensa, mas é aquele ponto preto que chama a atenção, o defeito da pintura. O pecado tem que ser assim na vida de cada um de nós. Ele tem que produzir incômodos. Ele tem que ser algo que produza em nós esse desconforto da existência. E os coríntios estavam ali, ó, de boa, como dizem na linguagem de hoje, né? De boa, legal. Tem um monte de pobre aqui, os pobres tudo ferrado, tudo fora da ceia. A ceia é nossa, é um pecado de exclusão. Nenhum deles incomodados. Se no final sobrar um pouco de vinho, eles vêm. Se sobrar comida, eles também vêm. Se sobrar pão, eles também lembram. Se der para eles lembrarem de Cristo, eles lembram. E ninguém incomodado. Ninguém quieto. Ninguém sofrendo. Aquilo não estava atormentando a consciência de ninguém. Até que porque Paulo não está em Corinto, quando Paulo funda a igreja de Corinto. Mas ele não está em Corinto quando essas coisas estavam acontecendo. Paulo é informado. Tem um informante bom dentro da igreja de Corinto. E dá ciência a Paulo. E Paulo fica indignado. Como podem? É por isso.
É por isso que no relato que eu recebi da igreja de Corinto, estou sabendo que a família tal tem gente doente, que no relato da família tal tem gente fraca na fé. Eu batizei, o cara estava tão bem, mas está fraco, claro. Olha a conduta deles, olha a vida frouxa deles, e querem estar diante de Deus, celebrando, cantando, inclusive celebrando ceia. Não dá, vai ficar doente mesmo, vai ficar fraco, vai ser prejudicado, vai sofrer dano. E alguns, estou sabendo, que morreram. Claro, não se brinca com o Senhor da igreja, não se brinca com o Senhor da igreja. A igreja é de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Deus não quer qualquer mão, Deus não quer qualquer lábio, Deus não quer qualquer pé, Deus não quer qualquer obreiro. Deus é o Senhor da seara. Ele próprio levanta obreiros para a sua seara. A oferta para o serviço está posta, está dada. Ele quer que nós o sirvamos, mas Ele não quer que qualquer um, de qualquer maneira, sem entender o que significa o ministério, a igreja, estenda a mão para fazer a obra, porque Deus é zeloso, zeloso. Tiago vai dizer que aqueles que têm vocação para mestres, que pensem duas vezes, não ousem ser mestres. Os jovens às vezes querem exercer um ministério, querem serem pastores, serão cobrados. A cobrança em cima do ministro é maior, por aquilo que receberam de Deus, por aquilo que sabem, será maior. Eu lembro do meu pastor Moisés dizendo como eu gostaria de estar sentado no banco da igreja. Eu nunca cheguei a esse ponto de querer voltar ao tempo de ser membro da igreja, mas já tive vários momentos de sentimento de peso. Não é de qualquer maneira. As igrejas hoje enfrentam a carência, inclusive, com perdão da expressão, de mão de obra, em função do que essa pandemia fez em várias igrejas. Há espaço, há campo e há um chamado, mas não é porque tem campo, chamado, que qualquer um vai tentar fazer a obra de Deus. A presença de Deus é o que dignifica o ministério, a igreja e aquilo que se faz no meio dela. Paulo está dizendo, não brinque com isso. Isso é para mim. Essa primeira exortação é para os próprios pregadores, mas ela é para toda a congregação, toda a igreja. Paulo caminha para o fim. Paulo vai dizer, depois de ter exortado a igreja, depois de ter mostrado à igreja que os próprios juízos manifestos são expressões da bondade e do cuidado de Deus, aí ele vai, no verso 33, ele vai concluir o seu raciocínio dizendo, olha, assim pois, depois de ter dito isso tudo, assim pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperem uns pelos outros, não pratiquem mais o pecado da exclusão social. A ceia do Senhor, todos devem participar, corretamente, discernindo o corpo, discernindo o sangue. Senhores e escravos, pobres e ricos, mulheres e homens, idosos e jovens, é para todos.
E ele não poderia terminar de outra maneira, já que esse tema incomodou Paulo. Agora, se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Novamente Paulo cita aqui: quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. E eu quero terminar esse capítulo, esse verso inicial, essa primeira sentença que está aqui: se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Toda reunião da igreja deve ser sempre para a glória de Deus, deve ser edificante, abençoadora. Eu preciso voltar para casa melhor do que quando eu entrei na reunião. A igreja precisa, na sua reunião, ter uma experiência tal de adoração, de oração, de audição da palavra, em que a igreja sinta-se acrescentada, edificada, visitada por Deus e abençoada. Mas cuidado, porque não é toda reunião que produz isso. E Paulo está dizendo: olha, vocês se reúnem e se reúnem para juízo. Aqui mesmo nesse capítulo, Paulo, quando vai iniciar essa abordagem, Paulo vai dizer daqueles que se reúnem não para melhor, mas se reúnem para pior. Verso 17: nisto, porém, que vos prescrevo, eu não vos louvo, porquanto vos ajuntais. É verdade, tem culto, tem reunião, tem até ceia, porém não para melhor, e sim para pior. A reunião da igreja de Corinto estava atraindo juízo da parte de Deus. Os ministros estavam sendo repreensíveis perante Deus. Os que praticavam o pecado, a exclusão social, estavam caindo em juízo perante o Senhor. Uma igreja que abre as suas portas e que reúne o povo, e ao invés da reunião ser abençoada, a mão de Deus permanecia recolhida e não abençoava, ao contrário, ele rejeitava o culto. Pensa você orar. Tem algo pior na experiência do que você orar e Deus não ouvir a tua oração? Imagine você clamar pela presença de Deus e Ele negar-se a se revelar, a ouvir. Ah, pastor, mas Deus não faz isso. Deus faz. Lembra do caso, primeira carta de Samuel, capítulo 15, a invasão dos amalequitas, quando Saul desobedece uma ordem clara, uma ordem difícil, mas clara da parte de Deus. Entre as ordens de Deus estava que nada, nenhum despojo de guerra deveria ser aproveitado, porque os amalequitas eram a nação inimiga. E Deus levanta Israel para poder combater, e ele diz: não quero nada desse povo. Esse povo é um povo idólatra, e eu não quero nada desse povo no meio do meu povo. Meu povo é santo, meu povo é um povo separado. Quem supre sou eu, quem sustenta sou eu, quem dá recurso sou eu. E aí Saul, primeiro rei de Israel, desobedece uma série de ordens, e uma das desobediências, ele preserva as ovelhas, os gados. E ele faz um argumento: quando Samuel, homem de Deus, vai repreendê-lo, ele: não, eu não desobedeci a Deus. Ao contrário, eu obedeci a Deus. Porque os gados, as ovelhas, são para o culto, serão sacrificados, serão degolados, o sangue dos cordeiros serão aspergidos. Não é isso que Deus ordenou para Moisés? Então eu obedeci a Deus. E aí nós conhecemos o desfecho daquela conversa, quando Samuel
repreende duramente Saul e diz que ele não iria acompanhar Saul, e Samuel sai da presença de Saul. Saul percebe o que fez. E aí, quando Samuel está saindo da presença de Saul, num gesto de desespero, Saul agarra a orla da manta de Samuel, e é rasgada a orla da manta. Naquele momento, o Espírito de Deus toma Samuel e diz: hoje o Senhor rasgou o reino de ti e entregou ao teu inimigo. Está falando de Davi, que é melhor do que tu. E Samuel fica com pena de Saul, e Saul tenta buscar o Senhor, mas Deus não ouviu Saul. A reunião, queridos, toda ela tem que ser para a glória de Deus, como Deus quer. Cristo nos salvou. Nós somos povo de Deus. E Ele tem direitos totais, absolutos sobre mim e sobre você. Ele é o Senhor. Então, se Ele exige santidade dos solteiros, solteiro, seja santo, não durma com a namorada, não se deita com a noiva. Se Ele exige santidade dos casados, casados, não cobice ninguém. Se Ele exige santidade dos contratos, cumpra os contratos. Se Ele exige santidade na palavra, que a sua palavra seja santa, correta. Porque Ele pode muito bem, na hora de uma reunião, quando essa reunião acontece, Ele olha os corações, as vidas, e Ele diz o seguinte: esse povo não me leva a sério, esse povo brinca comigo. Os lábios honram, mas o coração está longe de mim. E aquela reunião aumenta então a nossa culpa perante o Senhor. Porque a nossa hipocrisia, ela é manifesta perante o Senhor. Que toda reunião, todo culto, sempre seja, queridos, para a glória de Deus. E que antes de fazermos qualquer coisa para Deus, qualquer coisa, ninguém precisa ficar apavorado perante Deus quando as oportunidades de ministério vão surgindo. Deus quer que nós o sirvamos. É da vontade de Deus ser servido por nós. Ele quer. Ele quer jovens pregando, jovens tocando, igrejas sendo abertas, gente indo para o seminário, ministérios sendo ocupados, presidente das uniões fazendo um excelente trabalho. Ele quer que nós cheguemos diante dele e afirmemos diante dele: Senhor, eis-me aqui. Ele quer que essa prontidão, mas não de qualquer maneira. Era isso que os coríntios não estavam entendendo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus visite as nossas vidas, que Deus derrame do seu Espírito sobre nós, que Deus faça arder no nosso coração, que Deus nos dê, irmãos, batismo de santidade, que o Espírito Santo nos visite, que possamos ter a experiência que Moisés teve no monte, quando a sarça ardia e não se consumia. Que tenhamos uma visitação do Espírito, que confessemos as nossas faltas perante o Senhor e que haja retidão, vida perante o Senhor para a glória do seu nome. Que assim seja, em nome de Jesus.